Glória a Deus. Os irmãos têm a palavra, irmãos? Irmão Antônio tem a palavra. Os demais irmãos têm a palavra. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor está no meio de nós, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, no Evangelho de João. Os irmãos que se sentirem, fiquem em pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Evangelho de João, no capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11, iremos ler do verso 32 ao 45. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, porém, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Palavra do Senhor, irmãos, que o Senhor tem nos despertado nessa manhã, trazer à memória essa passagem que João deixou escrito para nós, dessa família, Marta, Maria, João, que atendiam, ajudavam, auxiliavam no ministério do Senhor. Uma família preparada, uma família onde pouco se fala de Lázaro, a não ser por essa passagem da ressurreição. Muito se fala de Maria e de Marta. Uma era uma pessoa mais firme nas leis a qual os judeus deveriam se submeter, e a outra já tinha um coração derramado em amar, em agradar, a cultuar, a fazer, a demonstrar toda a grandiosidade do tempo em que ela viveu com Jesus. Das passagens em que uma delas derrama um óleo precioso e unge o Senhor, que perturba os demais discípulos, porque ela derramou algo como 1 ano de salário deles,
e o Senhor se agradou daquele sacrifício. Isso é a unção. A unção utilizada na antiguidade era consagrar com azeite, que era o item mais caro, algo para Deus. E estas mulheres assim faziam e procediam dando uma coisa valiosa ao Senhor, consagrando a fé, consagrando tudo que elas estavam vivendo. Quantos de nós gostaríamos de ter vivido esse tempo e de repente faríamos a mesma coisa? Porque imagina viver com o Senhor. Irmãos, e o tempo das coisas passam, e o tempo do Senhor Jesus na terra, Ele tinha a orientação de como proceder em tudo que Ele fizesse. E o Senhor Jesus não interrompia uma situação no meio, não interrompia um milagre no meio para atender outro. Ele ia a cada um recebendo o seu milagre, o seu livramento. E a morte, irmãos, a morte encontra com o Senhor Jesus, com o filho da viúva de Naim, que já estava indo ser sepultado. O Senhor Jesus não mudou a rota, mas Ele encontrou com a morte, e a morte no caminho do Senhor Jesus, ela teve que sair do corpo daquela criança. O Senhor Jesus tendo ido visitar uma criança, uma menina, e Ele expulsou a morte daquela menina também, ela tinha acabado de morrer. Então o Senhor expulsou a morte quando ela tinha acabado de chegar, expulsou quando ela estava indo, levando um corpo para a sepultura, e temos aqui o amigo dele, que não pôde ser curado em vida, porque o Senhor Jesus estava numa missão. Mas, irmãos, o que o Senhor escreve, está escrito. Os planos do Senhor, eles se sustentam por causa da divindade dele. E passado o tempo, irmãos, o Senhor, terminando uma determinada missão, retornou, e ele já sabia que o amigo dele tinha morrido. E quando ele chegou, irmãos, se lermos nesse parágrafo, nos versos anteriores, o Senhor, sabendo que ele já tinha morrido, mas ficou consternado com a situação. Imagine os irmãos, por que Jesus chorou? Por quê? Se Lázaro morreu e foi para onde? Foi para o céu. E por que ele chorou com aquele homem? Com aquele amigo? Sendo que ele, sendo Deus, ele é Deus na terra e Deus nos céus. Acontece, irmãos, que essa história, ela tem muita similaridade com a tua condição hoje que você entrou nessa igreja. O Senhor não pode permitir que a morte te encontre, que a morte encontre os teus projetos, porque a palavra dele ainda não se cumpriu na tua vida. Lázaro não podia ser, irmãos, interrompido o projeto de Deus na vida dele. O Senhor transformou a morte em vida, para que o nome dele ficasse glorificado naquele tempo e até os dias de hoje, mas que os projetos que já haviam sido determinados por aquele adorador, e na vida daquele adorador, daquela família, tivesse total cumprimento. Os teus planos, os teus projetos, a tua saúde, tudo que você trouxe de perturbação no teu coração, na tua mente, o Senhor te anuncia, ainda que tenham sepultado os teus sonhos, ainda que já esteja no esquecimento, o Senhor trará a vida mais uma vez. Ainda que você traga uma frustração na tua mente, no teu coração, em que para você tudo está acabado, assim como o Senhor foi com Lázaro, será na tua vida. A morte não tem poder para os planos de Deus, nosso Senhor. Igreja de Jesus Cristo,
seja revestido do poder do Espírito Santo sobre nós. Entenda que todos os caminhos que nós passamos, tudo tem um tempo determinado por Deus. No nosso caminhar, na maneira como nós enfrentamos o nosso dia a dia, o Cristo, estando na terra, não podia fazer tudo de maneira estabanada, para tudo tinha um tempo determinado. Os milagres tinham a hora certa de acontecer. O livramento tinha a hora certa de acontecer. Os espíritos mundanos, os espíritos malignos, tinham a hora certa de serem expulsos. E o poder que o Senhor nos manda por essa palavra é um despertamento que não tem o domínio do mal quando as palavras ainda não foram cumpridas na tua vida. Que possamos nos colocar em pé nesta manhã com o nosso espírito altivo para glorificar a Deus. Creia, pelos testemunhos que ouvimos, pelo testemunho que foi contado, ouvimos que Deus opera no impossível, que Deus surpreende aquele que busca. E você tem buscado, você tem chorado, e o Senhor conhece as lágrimas que caem do seu rosto, o Senhor conhece o que está no íntimo do teu coração. Às vezes você pensa uma coisa e fala outra, você pensa de um jeito e age de outra maneira, mas Deus não conhece somente as tuas obras, Deus conhece também o íntimo do teu coração, o teu desejo de fazer o bem, o teu desejo de fazer as coisas melhores. E o Senhor te anuncia, como foi com Lázaro, que mesmo depois de tudo acabado, o Senhor trouxe a vida. O Senhor te fala, se prepara, porque muito comprido é o teu caminho nessa terra. Glória ao nome santo do Senhor. Chega, irmãos, de planos interrompidos, chega de frustrações. Quantos planos guardados numa gaveta, quantos projetos que foram para trás do armário, porque te encerraram os teus projetos. Nós mesmos encerramos muitas das vezes o plano de Deus na nossa vida. Muitas das vezes pelas nossas obras, pelas nossas atitudes, sepultamos os nossos sonhos. Irmãos, onde estiver o teu coração, onde estiver a tua oração nesta manhã, aonde estiver a tua perturbação, o Senhor te anuncia, é vida e vida com abundância para essa igreja. Glória ao nome santo do Senhor. Não importa a maneira como você está, importa que o Senhor quer te abençoar, quer te ajudar, quer te guardar, quer te colocar em lugar alto, para que no futuro o nome dele seja glorificado por nós. Recebamos, irmãos, essa palavra como vinda dos céus. Meu coração estava, irmão Rodrigo, irmão Antônio, meu coração estava desesperado para chegasse a hora da palavra, para poder dar o anúncio para a igreja. O Senhor me cobrando, irmãos, é dia de ressuscitar, é dia de vida para essa igreja. E aonde a vida, há as flores, aonde a vida, há perfume, aonde a vida, há o glorificar ao Senhor. Então glorifica o teu Deus. Se você crê nessa palavra, dá um glória ao teu Deus bem gostoso. Deixa que o Espírito Santo trabalhe no teu coração. Confie no Senhor, a tua casa, o teu emprego, os teus negócios, os teus filhos, a tua família, os teus pais, irmãos, está tudo na palma das mãos do Senhor. E o Senhor hoje não fala que é morte, o Senhor fala que ainda que morto, o Senhor trará vida novamente. Então é vida com abundância, é vida pela janela, é vida pelas portas, é vida no teu carro, é vida na tua casa, é vida no teu leito, é vida na... Irmãos, aonde o Senhor entra, o remédio sai. Aonde o Senhor entra, a depressão vai embora. Aonde o Senhor entra, a falta de condição financeira tem que ser expulsa no nome do Senhor Jesus. Irmãos, prepara-te para uma grande obra de benção nessa terra. Você veio no lugar certo, você veio aos pés do Senhor. Não o lugar, não é o endereço da Ômega, não é a nossa igreja, mas você buscou a Deus. Você buscou, você bateu, você confiou, e o Senhor está aqui para te anunciar vida, vida com abundância para essa igreja. Essa é a palavra, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Irmão Rodrigo, irmão
Antônio, nosso ancião, em São Roque, está com uma úlcera, né, irmão? Tá de sexta para hoje, não está conseguindo no atendimento da igreja, dos cultos. Então ele pediu para que não fosse chamado para nenhum serviço. Então o irmão Rodrigo irá orar pela igreja, apresentará a saúde do servo de Deus, para que em tudo o nome de Deus seja glorificado nas nossas vidas também. Em comunhão, igreja, busquemos a face do Senhor em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Senhor, nosso eterno Deus, nosso Pai celestial, nós nos prostramos diante da Tua presença agora para agradecer ao Senhor por todo o bem que nós temos recebido de Ti, Senhor. A Tua graça e a Tua misericórdia estão derramadas sobre a nossa vida. Nós temos sentido o Teu amor, o Teu perdão, Senhor, e a Tua palavra tem se cumprido em nós. Nós Te louvamos porque a nossa vida é feita de sinais. A nossa vida é feita dos sinais de Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Estamos na tua casa reunidos, Senhor, já ouvimos a tua palavra, cantamos ao Senhor, adoramos a tua santidade e ouvimos, Senhor, que Deus está conosco, que no lugar da morte Deus põe vida, como o próprio tu deste, Senhor, ao nosso irmão Ene, ao teu servo, de que quando o Senhor encontrou aquela menina deitada na cama morta, em aramaico disse para ela: menina, a ti te digo, Talita cumi, glória ao nome do Senhor, que traduzido quer dizer levanta-te. Ó Deus, hoje a tua palavra nos disse também, igreja, Talita cumi, glória ao nome do Senhor. Levantemo-nos para glorificar esse Deus santo e maravilhoso, que abre todos os caminhos da nossa vida. Ó Senhor, faltam-nos palavras para enaltecer a tua grandeza e a tua majestade. No nome de Jesus, Alamaia, grava essa palavra no nosso coração com fogo do teu Espírito Santo, Senhor. Deus maravilhoso, visita agora a tua igreja com a tua glória, visita agora o teu povo com a tua presença, tira dos nossos lábios um glória a Deus com alegria, aleluia. O mundo jaz no maligno, mas o nosso Redentor vive. Cristo vive no nosso caminho. Anda, siala, canta la maná, sialaia. Glória a Jesus Santo. Repreende agora toda enfermidade. Repreende agora todo temor, toda depressão. Senhor, passa agora na vida do irmão Antônio. Enfermidade, Jesus Cristo te repreende agora. Ó Deus, Tu és santo, Tu és maravilhoso. Ainda essa madrugada, igreja, recebi uma mensagem de uma nossa irmã do estado de Salta, na Argentina, numa cidade divisa aqui com Uruguaiana, chamada Paso de los Libres. O Rafael fazendo o clamor da madrugada, uma madrugada dessa. Ela no hospital com um filho de 9 anos com morte cerebral, sem chance de vida. Salvo engano, Deus deu essa palavra, irmão Rafael. Lendo, ele dizia o que o Senhor respondeu à irmã de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ela assistindo no celular a live do lado do filho na UTI, quando ouviu essa leitura, a leitura, irmão, não foi a pregação, foi a leitura, o menino chamou ela pelo nome: mãe, glória ao nome santo do Senhor. Ó Deus, alamaia, e calamanã, salamanaia, Tu és Deus, salima, catalá, salaia, Tu és santo, Tu és maravilhoso. Igreja, garra agora na orla do vestido do mestre, vai cair um poder aqui agora sobre a tua vida. O que você veio buscar, você vai levar.
Oh Deus Santo, glória a Jesus, aleluia, glória ao nome do Senhor. Nós cremos na Tua santa palavra, nós cremos no Teu poder e cremos que sairemos daqui, Senhor, revestidos da Tua graça maravilhosa. Ainda apresentamos a Deus a reforma da Igreja do Limão que inicia-se amanhã. No nome de Jesus, põe a Tua mão, Senhor. Prospera, trabalha e o Teu nome será glorificado. Pedimos as Tuas bênçãos com ação de graça. É no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, bendito no céu para toda eternidade. Glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Criador, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E alamai, manda, semuca de andale siare cantai, aleluia. Aleluia. Glória Santo, salima, andashala. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória ao Senhor. Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus.